Olá, eu sou a Maria Fernanda Mendieta da Silva, participei do PIBIC Fundação Araucária UniOeste. O meu trabalho tem como título Revisão Integrativa à Educação Sexual na Escola Básica, autora Maria Fernanda Mendieta da Silva, a orientadora é Alessandra Christian Engles dos Reis e as colaboradoras Solange de Fátima Reis Conterno e Rosa Maria Rodrigues. O Centro de Pesquisa é o Centro de Ciências Biológicas e Saúdes do campo da UniOeste de Cascavel. Então, a escola ela é compreendida como uma fração social, que é influenciada por instituições e outros setores da comunidade. Tem como objetivo formar e desenvolver os cidadãos sob o aspecto cultural, social e cognitivo. Isso propicia a integração dos indivíduos que nela convivem. Nesse cenário, a educação sexual é um tema a ser trabalhado, pois ele oportuniza as crianças e os adolescentes ao cuidado do corpo e das suas relações de vida. Então, a gente buscou publicações científicas sobre o ensino da sexualidade na educação básica, verificar as experiências ocorridas no cenário escolar sobre o ensino do corpo e seu desenvolvimento e comparar entre os estudos, aqueles que retratam experiências positivas sobre o ensino da sexualidade na escola, com pesquisas que revelam dificuldades em trabalhar essa temática. É uma pesquisa de revisão integrativa, foi utilizada as bases de dados Cochrane Library, PubMed, Scopus e Sinal. Os descritores contemplados foram a sexualidade, educação sexual e a gravidez na adolescência. Para a combinação destes, utilizou o operador booleano AND como conector. Como critério de inclusão, foram os artigos publicados entre 2017 e 2021. Como critério de exclusão, os textos que fossem revisões e publicações caracterizadas como recomendação. Após esse tratamento metodológico, 37 artigos foram selecionados dentre todas as plataformas. Dentre esses 37 artigos selecionados, foram encontradas as temáticas: o ensino da educação sexual, 8 artigos, representado por 21,62%, o enfermeiro na educação sexual, 3 artigos, prevenção da gravidez na adolescência, 5 artigos, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, 3 artigos, desigualdade social, 1 artigo, sexualidade, 2 artigos, perspectiva das mães sobre a educação sexual, 1 artigo, referindo-se aos professores, 7 artigos, gênero, 5 artigos e a perspectiva dos alunos sobre a educação sexual, 2 artigos. Então, a implementação da educação sexual abrangente foi debatida em vários países. Sendo assim, ela é um assunto de interesse entre as instituições de ensino. Além disso, discutiu-se também a inserção do enfermeiro escolar como referência para abordar essa temática da educação sexual, tanto para os adolescentes quanto para os professores. Isso foi abordado pelos autores Beth, de 2017. Outro tema que se destacou foi a prevenção da gravidez na adolescência, pelos autores Plastino, de 2017, que apontaram estratégias para essa prevenção. De forma geral, os artigos que abordaram essa temática mostraram que existe a necessidade de investimento, tanto de tempo quanto de recursos, para que mais jovens sejam alcançados. Além disso, deve haver uma estratégia multissetorial, ou seja, não incluir apenas a escola, e sim a sociedade e o núcleo familiar. A temática EST também foi trazida para debate, como por exemplo pelos autores Richardson, de 2019, que discutiram as formas de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. As desigualdades foram trabalhadas pelos autores Raymond Flash, de 2017, que comparou entre os adolescentes latinos e os adolescentes americanos, e como isso influencia o risco de saúde sexual. Ademais, a sexualidade foi destacada em projetos para a promoção da educação sexual para os adolescentes pelos autores Ermitão, de 2021. Foram observados os aspectos positivos,
como o aumento do conhecimento sobre a sexualidade, a autonomia e o autocuidado corporal. A opinião das mães sobre a educação sexual na escola foi trabalhada pelos autores Lorga, de 2021. Esse estudo mostrou que os programas escolares devem respeitar as crenças dos pais. Alguns estudos, como os desenvolvidos pelos autores Espinosa, de 2021, buscou examinar as crenças dos professores do ensino fundamental sobre a educação sexual. Estudos sobre o gênero relataram experiências tanto positivas quanto negativas. Foi evidenciada a problematização relacionada à dificuldade da aceitação da implementação dos projetos que abordam o tema gênero, devido ao ambiente escolar ser um ambiente heteronormatizador. Isso dificulta e inibe a manifestação dos adolescentes de quaisquer inquietações ou desejos, principalmente das meninas. Isso foi citado pelos autores Ked, de 2021. Em contraste a isso, as necessidades dos alunos também foram levantadas pelos autores Bauer, de 2020, que apontaram as experiências de estudantes após participarem de um programa de educação sexual e as modificações necessárias para a aprendizagem desses jovens sobre a educação sexual e a sexualidade. Então, em conclusão, a pesquisa em questão buscou contribuir para o conhecimento sobre o ensino das crianças e adolescentes na educação básica a respeito da educação sexual. Dessa maneira, foi possível observar diferentes abordagens e enfrentamentos na educação básica. Foram revelados desafios, como programas de capacitação para os professores e dificuldades diante o manejo desigual em trabalhar a temática sobre gênero, prevenção da gravidez na adolescência e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Apesar disso, de modo geral, os estudos trouxeram resultados consideravelmente positivos sobre a temática sexualidade nas experiências ocorridas no cenário escolar. Em agradecimento à Universidade Estadual do Oeste do Paraná pela oportunidade de realizar a pesquisa e pela professora Alessandra Christian Engels dos Reis pela orientação. Obrigada! Aqui temos algumas referências, as principais referências utilizadas. E, mais uma vez, obrigada pela oportunidade.